Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates, aqui é Ulisses falando, e nessa terça-feira, 30 de janeiro de 2024, aconteceu a primeira reunião do ano da luta contra as privatizações. Essa plenária aí dá continuidade à luta que tem acontecido no estado de São Paulo, desde o ano passado principalmente, que teve greves unificadas, contra o projeto privatista do governador do Republicanos, Tarcísio de Freitas, o atual governador de São Paulo, bolsonarista, que prometeu aí uma série de privatizações durante o mandato dele. Nessa plenária dessa terça-feira, participaram aí sindicatos de trabalhadores do transporte, né, no caso os metroviários, ferroviários, também os trabalhadores da Sabesp e professores, né, do estado de São Paulo, então principalmente, né, os trabalhadores aí da POSP, e é extremamente importante a gente apoiar a luta desses trabalhadores, considerando que teve aí, desde principalmente a greve do dia 3 de outubro do ano passado, um aumento da repressão contra essas pautas tão prioritárias para o bem-estar da população, para o garantimento de serviços básicos para a população como um todo e também de condições dignas, minimamente dignas de trabalho para quem está atuando nesses setores de trabalhadores. Fiquem agora com as entrevistas que a gente do Mesa de Debates conseguiu pegar na cobertura que a gente fez dessa plenária. Eu estou aqui com o Paulo Pazin, da Federação Nacional dos Metroviários, metroviário daqui de São Paulo, também constrói Resistência. E eu queria saber, pela Federação Nacional, como vocês estão vendo essa luta aqui de São Paulo contra as privatizações, né, no contexto brasileiro, que a gente vê aí que o metrô de Belo Horizonte, de Recife, de vários lugares aí está tendo várias lutas importantes sendo travadas aí, algumas já foram perdidas, mesmo que possa ser revertido, né? Então, o que você acha da luta de São Paulo com relação à luta do Brasil? Que lições podem ser tiradas desse combate aqui? Então, em primeiro lugar, a privatização no setor metro-ferroviário já se mostrou falida no mundo inteiro. Na maioria dos países, inclusive, estão reestatizando. Por quê? Porque o transporte sobre trilhos é um transporte que exige um capital muito grande, um investimento muito grande. E o que fazem os empresários? Eles, quando privatizam, eles reduzem custos, diminuindo manutenção e aumentam tarifa. Infelizmente, no Brasil, nós ainda não chegamos a essa situação de reestatizar. O que nós vimos foi a privatização do metrô do Rio, que foi o primeiro, depois o metrô de Belo Horizonte, no finalzinho do governo Bolsonaro, e ainda segue no plano de privatização federal o metrô de Recife e também de Porto Alegre. A luta daqui de São Paulo, ela tem uma importância muito grande, porque nós conseguimos construir uma unidade muito forte, uma unidade muito grande, que a gente conseguiu levar esse tema para a população. As duas greves que nós fizemos, o plebiscito, fez com que esse tema fosse discutido por todo mundo, né? E deu para a gente denunciar a privatização a partir principalmente das experiências das linhas da CPTM e também das empresas de energia, que todo mundo viu o caos que foi no final do ano. E vocês da Federação Nacional estão com alguma proposta de luta mesmo, para além desses pontos que você levantou? O que você acha importante falar para as categorias do resto do Brasil e de São Paulo do melhor caminho, caso vocês tenham esse consenso, né, do melhor caminho para de fato vencer essa batalha? Então, a ideia é que quando for definido o calendário daqui, que aqui ficou de se fazer uma mobilização forte no final do mês, que é a data da privatização da linha 7. Nós vamos discutir na federação para que haja também algum tipo de mobilização nos outros estados. Distribuição de carta aberta para a população, atos unificados, para que eles possam também mostrar o apoio à luta. Embora justiça seja feita, no caso específico de Recife, abriu-se um canal de negociação com o governo federal, que é tentar tirar da lista de privatização
do governo Lula. Então, mas mesmo assim eles estão junto com a gente porque abriu negociação, mas ainda não está certo se vai tirar ou não da lista de empresas a serem privatizadas. Isso é o mais importante. No mesmo dia que a gente fizer alguma coisa aqui, algum ato ou greve, eu não sei o que ainda os trabalhadores vão decidir, nos outros estados fazerem algum tipo de mobilização parecida. Beleza, obrigado. O importante também é a gente está pensando, vamos conversar com outras entidades, pelo seguinte: o Lula esteve hoje em São Paulo com o governo Tarcísio e anunciou verba do PAC para o trem para Campinas, incluindo a privatização da linha 7 da CPTM. Nós pretendemos conversar com o governo Lula, que venceu a eleição em São Paulo com um programa claro contra a privatização, de que a privatização do setor metroferroviário prejudica a população. Nós queremos buscar o diálogo com o governo, já tem uma reunião marcada com o BNDES, dia 26, mas além do BNDES, o próprio governo Lula, que a gente não acha correto que se dê dinheiro para a privatização. Eu estou aqui com a Luana, da direção da CUT de São Paulo, e eu queria saber como vocês estão vendo esse momento da luta contra as privatizações, considerando que desde o fim do ano passado aumentou o nível de repressão contra essa luta, né? Teve alguns episódios aí depois da greve unificada, da prisão de militantes da Unidade Popular, esse ano aí polícia mais forte em atos contra o aumento das passagens. Então, como vocês estão vendo esse momento da luta e o que vocês acham importante falar para a população, para a classe trabalhadora, sobre os caminhos para vencer as privatizações? Bom, boa noite, né? Acho que a gente está num momento aqui numa reunião importantíssima com a representação das entidades que retomam, né, agora em 2024, no início do ano, com essa plenária para organizar a luta, né, contra as privatizações. A gente perdeu uma batalha, né, na Assembleia Legislativa, mas não perdemos a guerra, né, como eu disse, né. Há um terreno aí de muita luta, principalmente na defesa da Sabesp, porque a questão do saneamento vai passar pelas prefeituras, né, do estado de São Paulo, obrigatoriamente pelas câmaras municipais. Esse é um ano eleitoral, então aí tem um terreno para fazer a luta, para fazer, né, o desgaste dos vereadores, dos prefeitos que estão aí com a sanha no mesmo projeto, né, de privatização e entrega do estado de São Paulo. Então acho que a gente tem que continuar, né, o que a gente estava fazendo. O plebiscito foi um bom instrumento. A gente percebe, claro, um recrudescimento aí violento, né, por parte do aparelho do Estado para reprimir a organização sindical, seja aí com as punições, tanto na CPTM quanto nos metroviários, na própria Sabesp, mas a gente responde com a organização sindical, com o povo na rua. Acho que o plebiscito foi uma boa resposta disso e a gente tem que ampliar essa mobilização aí para o primeiro semestre de 2024 para derrotar as privatizações no estado de São Paulo. Obrigado. Eu estou aqui com o Ricardo Senesi, metroviário da Unidade Popular, um dos que sofreu repressão do governo Tarcísio, ainda está na luta e contra esse processo, né, e tudo. E eu queria saber o seguinte: como vocês da Unidade Popular estão vendo a luta depois desse nível de repressão que deu uma escalada no fim do ano passado, depois das greves unificadas, né? Você foi uma das vítimas também. E como vocês estão vendo esse momento da luta e o que vocês acham importante propor para de fato vencer as privatizações? Nós estamos com dois pontos de vista. Primeiro, nós precisamos crescer a luta contra a criminalização e a repressão. Isso é uma necessidade do momento que nós vivemos, né? Nós estamos vendo agora a situação dos atos contra o aumento da passagem. Tivemos prisões também extremamente arbitrárias, né, com muita gente sendo presa, e a gente lamenta bastante isso. Seguimos na batalha, está todo mundo livre, né? Graças aí ao empenho também dos nossos advogados, de toda a comunidade de luta em torno dessa pauta. E esse ponto da luta contra a repressão, no nosso entendimento, demonstra que nós não vivemos sob o fascismo, sob um regime fascista, mas que esse governador ele tem características fascistas, que ele não se importa com a legalidade do processo, como outros governos até tentavam mostrar que eram.
Esse caso ele já é abertamente repressor. Então isso é uma luta importante, luta em defesa do nosso direito de lutar. Por outro lado, nosso entendimento é que o governo se desgastou no ano passado. Ele diminuiu seu poder, sua influência. Precisou gastar milhões para aprovar a privatização na Sabesp. Isso enfraquece o governo dele. Então nós temos, do nosso ponto de vista, um momento promissor das lutas. Necessário avançar nas greves, avançar nas manifestações, nas lutas. Então, atividades como essa são importantes nesse sentido, que elas apontem para que a luta cresça. Esse é o nosso intuito da participação aqui e esse é como a gente vê o momento atual. Beleza, valeu. Eu estou aqui com o Tonhão, da Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo, a FACESP, diretor, né, da FACESP. Eu queria saber o seguinte, qual a importância da luta contra as privatizações para quem principalmente está aí na luta por moradia, né, com vocês, e se vocês têm alguma proposta aí de como atuar, de como de fato vencer as privatizações. Então, para nós, acho que é importante estar junto aqui com os trabalhadores da Sabesp, da CPTM, do metrô, enquanto movimentos populares, né, comunitários e de moradia. E porque também a privatização dessas empresas públicas prejudicam, né, diretamente a vida da população, né, das comunidades mais carentes, mais pobres, mais periféricas, onde vive a maioria da classe trabalhadora. Inclusive trabalhadores que muitas vezes não são organizados, não tem um sindicato para representá-los. Então a gente, enquanto movimentos populares e sociais, a gente também defende a não privatização dessas empresas, porque, ao final das contas, somos nós que vamos sofrer, né? Como tem acontecido aí com as linhas 8 e 9 do metrô, com o apagão da Enel que teve recentemente, onde as pessoas ficaram até 7 dias sem energia, né? Com aumento de tarifas. Então, é uma luta de toda a população, né? De toda a sociedade, eu diria, e principalmente dos movimentos organizados, seja o movimento sindical, que já é o seu caráter, mas também os movimentos populares, que tem muito a perder, porque a base que ele representa é justamente, né, essa população mais carente e de menor renda que vão sofrer as consequências. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Mário, do PCBRR e da UJC também, e eu queria saber como vocês estão vendo esse momento aqui da luta contra as privatizações. Estamos no fim de janeiro, já está sendo encaminhada aí a privatização da linha 7, da CPTM também. E como vocês estão vendo esse momento, depois das repressões, principalmente do fim do ano passado, contra essa luta, e qual o caminho de luta para de fato vencer, vocês acham que é interessante propor? Eu acho que o momento de luta é difícil, a gente está vendo um aumento, né, na criminalização dos movimentos sociais, os atos que a gente teve em janeiro contra o aumento das passagens. Tiveram muitos detidos, teve um contingente policial muito forte, mas eu acho que na mesma medida que os ataques se intensificam, os trabalhadores estão demonstrando que também tem aí um fôlego para essa luta e que querem lutar para garantir que as privatizações não avancem. Eu acho que da nossa parte, né, do nosso partido, o que a gente também pauta é que não basta só lutar contra as privatizações, não basta também só resistir aos ataques do Tarcísio, mas a gente também tem que conseguir apresentar um projeto que faça avançar os direitos da classe trabalhadora. Então, apresentar o projeto de reestatização de todas as empresas que foram privatizadas, e isso incluindo a Enel, né, que era a Eletropaulo, incluindo a reestatização total da Sabesp. A gente tem que apresentar um projeto também que cative a classe trabalhadora, né, que diga sobre suas condições de vida, seja o passe livre, seja a luta pelos direitos trabalhistas, seja a luta por mais investimentos na educação. Acho que apresentar esses projetos na positiva, dar um horizonte de um mundo melhor para a classe trabalhadora, também é algo que tende a agregar muito na luta. E que, então, acho que a gente tem que se unificar contra as privatizações e também para apresentar o que é o nosso projeto para o futuro da humanidade. Acho que é isso. Beleza, valeu. Eu estou aqui com o Davi, da Organização Comunista Internacionalista, ferroviário, também constrói o Comitê contra a Privatização do Metrô, CPTM, Sabesp. E eu queria saber como vocês da OCI estão vendo esse momento aqui
da luta, considerando que no fim do ano passado já teve mais repressão ainda, né, contra os lutadores, não só os que fizeram greve em outubro, como os lutadores da Unidade Popular contra a privatização da Sabesp. Esse ano aí a polícia está com força para cima dos manifestantes das manifestações contra o aumento da passagem. Então, como vocês estão vendo esse momento aqui, vocês acham importante destacar e qual é o caminho de luta que vocês propõem para de fato vencer as privatizações e esse projeto todo? Bom, a gente entende que a gente vive um momento muito crítico, né? Esse aprofundamento da crise nacional e mundial. Então, a gente entende que para a gente conseguir avançar como unidade, a gente precisa trabalhar com os trabalhadores, trabalhar com a consciência da população, e isso é um trabalho de base que precisa ser construído com os trabalhadores, indo um a um, trabalhar para que a gente derrube essa alienação que o capitalismo provoca nas pessoas. Então, essa máscara ideológica que o capitalismo promove, ele impede que as pessoas percebam a enganação que é e todas as dificuldades para encontrar uma verdadeira organização como uma vanguarda proletária, para que ela tenha realmente uma saída, e uma saída através de uma ciência do marxismo, para que a gente não só avance contra essa privatização, mas que a gente consiga tomar o poder e expropriar o poder do capital e colocar isso na mão dos trabalhadores, planificando os meios de produção e acabando com a exploração do homem pelo homem. É isso que a gente acredita. Só mais uma pergunta, com relação à luta dos ferroviários, o que você acha importante destacar, ainda mais agora que estão querendo privatizar a linha 7, né, com mais força, o que você acha importante a população ouvir, especificamente com relação à sua categoria de trabalhadores? Eu acho que é importante ouvir que os sindicatos são nossos representantes, só que quem tem que travar essa luta são os trabalhadores. São os trabalhadores que precisam assumir essa consciência de que a unidade, a coesão, pode transformar a realidade. Então, através do conhecimento, através do estudo, através de uma organização, buscando uma entidade, uma organização que atenda os anseios e que tenha um programa revolucionário para poder libertar a humanidade dessa garra do capitalismo, porque o capitalismo não tem nada a nos oferecer, ele está cada vez pior, é uma crise profunda e onde ele tenta cada vez nos desumanizar, e a gente percebe isso através de todos os ataques a nível local, estadual, mundial, através das guerras, né, o conflito lá na Palestina, matando as crianças, dizimando uma classe que é a classe operária. Então a gente precisa se unir, todas as nações, a gente precisa restabelecer o espectro do comunismo para que as pessoas voltem a ter esse como horizonte, o horizonte de que a gente pode transformar verdadeiramente a humanidade para um novo momento livre dessas amarras do capitalismo, livres de verdade, sem essa falsa democracia que é enganada, que a gente cada vez só demonstra que não tem nada a nos oferecer. Então a gente entende que tem que ser com essa unidade dos trabalhadores, dos ferroviários, entender que a guerra não está acabada e que a gente tem ainda como resistir e transformar a nossa vida, a vida dos nossos colegas, de todo trabalhador a nível mundial. Obrigado.